Bem-vindos ao podcast Tomei um Susto, meu nome é Laércio Barbosa e eu tô aqui para comentar de 2 filmes e 2 séries. O título principal que eu vou comentar aqui é A Maldição da Múmia, mas antes eu queria falar de outro filme que não faz parte da seara do terror, que é um filme que está lançando essa semana agora nos cinemas, que é o filme do Michael Jackson, né, chamado Michael. É um filme que eu fui chamado para ver há 2 semanas atrás e eu guardei para esse momento específico aqui para falar um pouquinho dele. Eu sei que não é um filme que faz parte do âmbito do terror, mas como é uma obra que eu acredito que vai chegar ali na casa do 1 bilhão de bilheteria e que eu acho que vai movimentar a indústria do cinema, pelo menos agora nos próximos meses, eu resolvi falar dessa produção aqui bem rapidinho, até porque eu acho que junto comigo, né, muitos de vocês também ficaram muito impressionados na época dos videoclipes, né, na época de ouro dos videoclipes, quando saiu o clipe musical de Thriller. Na verdade, esse vídeo de Thriller, esse mini filme musical de Thriller do Michael Jackson saiu antes de eu nascer, mas a verdade é que ele inventou uma nova era do audiovisual relacionado à música, relacionado à MTV. E querendo ou não, essa é a grande referência de muita gente ali do final dos anos 80, início dos anos 90, né, de terror representado na TV, de música, né, que conseguiu brincar com essa ideia aí do Halloween, dos zumbis, dos seres sombrios. Então Michael Jackson merece os louros por ter sido uma pessoa extremamente inventiva aí na indústria musical, na indústria dos videoclipes, na indústria do audiovisual. É um dos trabalhos onde um artista estava no seu ápice, produzindo no auge da sua criatividade. E esse momento definitivamente é o ponto alto desse filme, Michael, que já chegou nos cinemas e que agora, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, acabou de sair as notas, né, a porcentagem no Rotten Tomatoes de Michael, né, relacionado às críticas de cinema, né, a crítica especializada, como a galera achou que esse filme tá, né, e definitivamente não gostaram, né. Até esse ponto onde eu tô gravando agora, o filme tem mais ou menos ali 27%, 28% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que é bem baixo, mas eu vou dizer aqui pra vocês sinceramente qual foi a minha sensação de ver esse filme no cinema. Foi uma das sessões de filme mais animadas que eu já estive, pelo menos nos últimos 5 anos. A galera cantava junto, a galera tava aplaudindo, cantando antes da sessão começar. E nas cenas principais do filme a galera gritava, tinha gente que tava chorando em alguns momentos. Eu me emocionei ali numa cena do Michael criança, achei assim super fofo. A criança que faz o Michael Jackson ali nos seus 10 anos de idade é um menino muito bom, esqueci o nome dele, mas é uma criança ali que tipo atua muito bem e canta muito bem. Se realmente for ele cantando, essa criança arrasa de ponta a ponta. Mas a atuação principal do Jafar Jackson, que é um sobrinho do Michael Jackson, que tá fazendo o personagem principal, Michael Jackson, ele, sei lá, é um estouro. Esse cara, ele simplesmente faz o Michael de uma forma que você esquece que não é o Michael Jackson ali. A voz é simplesmente idêntica, o rosto também, em muitos momentos, é igualzinho ao Michael Jackson. E no geral, é uma atuação que me agradou muito. Eu acho que o filme tem, com certeza, ali problemas no desenvolvimento da complexidade do Michael Jackson, mas ao mesmo tempo eu achei que o filme consegue escolher um ponto de vista ali na vida do Michael Jackson e seguir com isso. Eu acho que muitos dos problemas de cinebiografias hoje em dia é de fazer um pupurri de melhores momentos, e isso acontece aqui no filme Michael, mas ao mesmo tempo eu senti que esse filme escolheu uma visão que foi a base dessa história, né? Dessa parte inicial aqui de contar a vida do Michael, porque sim, caso você não saiba, esse filme aqui vai ter uma parte 2 que vai contar o resto da vida deste cantor tão famoso. E o que eu acho que o filme essencialmente foca, e pra mim foi bem sucedido, foi essa ideia aí de que o Michael era a pessoa mais famosa do mundo, mais aclamada, com muita gente gostando dele, com muitos fãs, mas ao mesmo tempo ele tinha uma insegurança muito grande na vida dele, que estava relacionado ao pai dele, que era uma pessoa extremamente tóxica, uma pessoa que queria mandar em tudo, que via o filho como produto, como tábua de salvação. E o Michael, se você for perceber ao longo do filme, ele não fala, não expressa o que ele quer para outras pessoas. Ele sempre pede para um terceiro avisar a outra pessoa o que ele está sentindo, o que ele quer. E eu achei isso muito bem feito nesse filme, de dar esse toquezinho aí do Michael, né, de mostrar um pouco aí dessa faceta do cantor,
mas ao mesmo tempo eu não sei se isso vai ser suficiente para outras pessoas. Eu não sou um grande fã do Michael Jackson, mas eu me senti agraciado com esse filme como uma pessoa que é leiga, né, que gosta de algumas coisas, que conhece algumas músicas dele, né, as músicas mais famosas, mas que não conhece de fato toda a discografia, tudo sobre esse cantor, e eu gostei de ver algumas coisas que eu não sabia nesse filme. Mas pelas poucas críticas que eu já li na internet, né, sobre os vídeos que saíram por aí sobre o que as pessoas acharam do filme, muita gente odiou, achou que não deu a complexidade que o Michael merecia. Mas eu vou dizer pra vocês que eu, na sessão que eu assisti, eu consegui me emocionar, eu quis cantar as músicas, eu gostei de como o filme passeou pela vida do Michael, fazendo isso que eu falei pra vocês, né? Mostrando um pupurri dos melhores momentos da vida do Michael, mas ao mesmo tempo dando ali uma espiadinha na psique deste cantor que é o rei do pop. E agora vamos falar de uma série que fez muito sucesso na Netflix, que foi Treta. Chegou a segunda temporada lá na plataforma da Netflix. Era uma série que eu tava esperando a segunda temporada. A primeira temporada, ela na verdade era para ser somente uma minissérie. E nessa primeira temporada a gente acompanha dois personagens que se envolvem numa briga de trânsito. Eles não se conhecem, mas eles começam a perseguir um ao outro. E isso acaba tendo consequências fatais para as vidas deles, né? Eles começam a se perseguir, a se xingar, a querer acabar um com a vida do outro, e isso vai afetando os namorados, os maridos desses personagens, os amigos, os aliados. É uma série muito, muito, muito boa, muito genial. Eu simplesmente fiquei catatônico quando terminou essa primeira temporada de Treta, porque eu achei o final simplesmente incrível, maravilhoso. Ali é um conceito abstrato misturado com um fechamento da jornada desses personagens que eu, de fato, achei, assim, extremamente comovente. E essa primeira temporada era para ser somente, né, na verdade, uma minissérie, mas fez muito sucesso na Netflix, então vieram agora com a segunda temporada, trazendo um elenco muito bom, né, que é a Carey Mulligan, o Oscar Isaac, trouxeram também a Kylie Spain. E nessa segunda temporada a gente acompanha dois casais. Um casal mais jovem, ali na casa dos 20 e poucos anos, e outro casal mais velho que está na faixa dos seus 40 anos. Acontece uma coisa entre eles dois, e o casal de 20 e poucos anos meio que chantageia o casal de 40 e poucos anos. Nisso a gente vai acompanhando na história um desenrolar da vida desses personagens, que mostra basicamente que eles são casais que estão em momentos diferentes ali do seu romance, mas que eles não conseguem quebrar certos ciclos. Inclusive, cada casal da história apresenta de uma certa forma a mesma problemática. Então aqui a gente vai ver também, além disso, né, além dessa parte aí do drama romântico, de como um casal que inicialmente pode estar muito apaixonado, mas depois evolui para um casal que se odeia, a gente também tem uma visão muito singular sobre o capitalismo, sobre como a pressão financeira afeta as pessoas. Então é uma série assim que ela consegue fazer a gente pensar sobre muita coisa em um somente capítulo. Na verdade, o certo é falar em somente um capítulo. Enfim, vocês entenderam. Cada momento dessa série, cada diálogo guarda ali no seu subtexto uma mensagem que eu acho muito forte, né? Principalmente isso que eu falei pra vocês, de como o dinheiro, ele simplesmente fudeu as nossas cabeças e a gente tá sempre tentando ficar com a cabeça por cima da água numa inundação que se chama capitalismo. A gente tá sempre tentando correr atrás de algo que nem a gente entende direito, de como a gente, na verdade, está vivendo ali sob a esperança de um sonho que muitas vezes não vai se concretizar e a gente tem que, na verdade, se agarrar a outros sonhos menores, porque nem tudo na nossa vida vai se realizar por conta dessa selva que é o capitalismo. E o final dessa série, novamente, assim como a primeira temporada, apresenta um fechamento que eu acho brilhante, que me comoveu, assim como na primeira temporada me comoveu. Eu achei a primeira mais legal, mais tensa, mais nervosa, com um final mais impactante. Mas essa segunda temporada também joga pra gente situações e reflexões, pensamentos que eu achei super válidos. É como se fosse uma extensão do que a gente viu na primeira temporada, só que com novos personagens. E eu achei que teve uma falha ali no final, que foi jogar muito a ação e a adrenalina pros últimos episódios, né? Pro último episódio, na verdade, pro último capítulo. E eu senti que ficou um pouco corrido, as coisas poderia ter se desenvolvido melhor, mas os 5 minutos finais, os 10 minutos finais
são primorosos, assim. Eu achei que faz uma boa reflexão sobre a vida, sobre como a gente quer quebrar padrões da nossa rotina, mas a gente não consegue. Que cada um de nós, como indivíduos, a gente está tentando viver nossas vidas se apegando a um futuro que, na verdade, a gente já está vivendo. Quando a gente menos espera, a gente já está simplesmente vivendo uma coisa e deixando outras oportunidades passarem. E antes de chegar ao assunto principal aqui desse podcast, eu tenho que falar pra vocês que eu assisti um filme que eu queria muito assistir no cinema, né? Um filme que eu já assisti, eu assisti ali por volta de 2003, 2004, quando eu tava na minha adolescência, que é o filme Possuída, que pra mim, de fato, juro pra vocês, é o melhor filme de lobisomem que tem. Eu acho incrível, é um filme com aquela vibe de teen movie, né, de filme para adolescente, mas que ao mesmo tempo tem um tom muito sombrio. É um filme que ele tem uma carga dramática muito forte. Inclusive agora que eu fui assistir ele no cinema, né, eu percebi o quanto essa carga dramática realmente é pesada, porque eu devo ter assistido esse filme pelo menos 3 ou 4 vezes. E essa agora que eu assisti no cinema, né, essa vez que eu assisti agora, aqui em São Paulo, deve ser a 4ª vez que eu assisti esse filme. E em todas as vezes que eu assisti Possuída, esse filme, ele me passou uma camada a mais de emoção. E agora que eu assisti ele essa última vez, nesse final de semana, eu senti que esse filme, ele me entregou mais emoção do que eu imaginava. Eu consegui refletir muito mais sobre as relações que a gente vê nesse filme. Eu vou dizer que a sinopse básica para vocês. Na história desse filme a gente acompanha 2 irmãs que elas são ali no estilo meio, tem um estilo meio gótico, elas são meio depressivas / deprimentes, são pessoas que enxergam a vida de uma forma muito negativa, e elas basicamente são suicidas em potencial, e elas vivem numa cidadezinha que possui ali uma certa criatura que está atacando, matando todos os cachorros de todas as casas dos vizinhos ali dessas 2 irmãs, que se chamam Bridget e Ginger. Num belo dia, a Ginger e a Bridget estão andando pelo parque à noite nessa cidade e elas são atacadas, e a Ginger é mordida por essa criatura, que é um lobisomem, e pouco a pouco a Ginger começa a se transformar e começa a virar uma adolescente mais impulsiva, mais sensual, que começa a chamar mais a atenção dos meninos, que começa a se sentir, essa palavra muito usada hoje em dia, que é empoderada. Ela começa a se apropriar da própria sexualidade, da sua sensualidade, enquanto que a Bridget, a irmã dela, fica achando tudo aquilo muito esquisito, fica achando que a Ginger virou outra pessoa. E, na verdade, o que a gente tem aqui é um conto sobre o amadurecimento feminino, sobre como é difícil passar por uma outra fase da sua vida, e sobre as expectativas das pessoas sobre as mulheres. E aqui a gente vê uma visão tanto sobre as 2 irmãs, a Bridget e a Ginger, como também a gente tem uma camada ali que tinha me passado despercebido antes, nas outras vezes que eu assisti, mas que agora eu percebi, que é sobre a mãe delas duas, né? A mãe dessas 2 personagens também tem um momento ali no final que passa uma mensagem pra gente, uma mensagem de feminismo. E o que eu achei assim de mais profundo nessa história é de como realmente a gente tem nesse filme uma visão sobre 2 irmãs que se amam muito. São 2 personagens que uma tá tentando salvar a outra e tá fazendo de tudo pela sua irmã, e de como é profundo nesse filme, sabe? É um filme de adolescentes para adolescentes, mas que na verdade possui um tom profundo que me agradou muito, sabe? Eu saí melancólico do cinema porque, primeiramente, surpreso, na verdade, porque eu não tinha percebido o quanto esse filme investia dentro desse sentimento, e segundo, porque é um filme que tem um final que, sem querer dar spoilers pra vocês, mas é um final que não se via muito ali nos anos 2000 para esse tipo de filme. Então, me agradou muito, eu gosto muito desse filme, é um dos meus, acho que top 10 filmes favoritos. Gosto bastante mesmo, eu acho a trilha sonora do filme incrível, acho as atuações incríveis, acho o subtexto, né, do filme sensacional, principalmente dessa forma aí que eu tô falando pra vocês, que é esse fato de que eu tô assistindo o filme pela 4ª vez e eu ainda consigo ver uma nova camada nele, sabe? Eu acho isso incrível quando eu consigo achar detalhes em filmes que eu vou vendo ao longo do tempo, e eram detalhes que eu não via antes e eu começo a perceber depois, sabe? Eu acho isso muito legal. E eu assisti esse filme numa mostra que tá tendo aqui em São Paulo, que é a mostra Mestres do Macabro. É a 2ª edição dessa mostra, né? Rolou em 2025.
e tá rolando agora em 2026 de novo. E é uma mostra que foca em protagonismo feminino, tanto à frente das telas quanto atrás das câmeras. Então é um filme que foca em personagens principais que são mulheres, em produções que são feitas por mulheres. E nesse exato momento que eu tô gravando esse podcast, ainda tá rolando a Mostra Mestra do Macabro, com várias sessões no Banco do Brasil, né? Como eu moro em São Paulo, tá rolando no Centro Banco do Brasil de São Paulo. Mas está acontecendo também no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, e futuramente vai acontecer, daqui a alguns dias, vai acontecer também no Centro Cultural Banco do Brasil de BH, né, de Belo Horizonte. Eu recomendo muito, caso você esteja ouvindo ou assistindo esse podcast, que você frequente essa mostra se você estiver nessas duas cidades. Eu acho que é super válido, você vai poder ver filmes de terror que você não vai ter outra oportunidade de ver esses filmes no cinema, e é por isso que eu fui assistir Possuída, porque é um filme que eu gosto muito, 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 e eu queria ter essa experiência de ver ele no cinema, porque até então eu só tinha visto esse filme em casa, né? E definitivamente assistir numa tela grande, um filme que você gosta muito, e principalmente um filme como esse, né, que tem muito subtexto, eu acho que é sensacional pra mim como fã de cinema. Eu adorei assistir Possuída na tela grande, foi sensacional. Mas agora vamos para a temática principal desse podcast, que é o filme A Maldição da Múmia, que chegou na semana passada nos cinemas e é a nova incursão dos estúdios Warner dentro aí dessa franquia Múmia, né? Na verdade não é uma franquia, eles têm essa propriedade intelectual aí sobre esse personagem clássico, que é a Múmia, que teve seu primeiro filme lá nos anos de 1920, e eles têm esse direito sobre explorar esse vilão clássico do cinema, que é a mesma coisa que acontece com Frankenstein, Drácula, né? Você vê que está sempre sendo feito filmes sobre esses personagens, sobre esses vilões, toda vez com um take novo, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, sempre tem um filme sobre esses personagens, que é justamente para deixar vivo também, né, a relação do público com esses personagens, com esses vilões clássicos. E aqui a gente tem uma nova visão moderna sobre a Múmia. A última incursão que a gente teve no cinema desse vilão foi o filme lá com Tom Cruise, A Múmia, que foi feito há uns 6 anos atrás e foi um verdadeiro fracasso. Foi um filme que teve um orçamento muito grande, mas teve assim, zero retorno de bilheteria, um fracasso retumbante mesmo. E aí eles deixaram a história, né, a imagem da múmia marinar, deixaram ela de canto, botaram na geladeira, esperaram o momento certo e agora trouxeram de novo a Múmia com esse filme que na verdade apresenta até, como é que eu posso dizer, uma ideia arriscada, né? Uma visão nova sobre essa personagem de uma forma que a gente não tinha visto antes e que eu achei legal que correram esse risco aí, né, de trazer essa nova visão sobre a personagem, colocar na figura de uma jovem a Múmia, né, se apropriaram ali de uma nova personagem para poder colocar essa vilã clássica inserida na história. E isso me agradou, esse novo take aí me agradou, mas é um filme que é um pouco desconjuntado no seu tom, e isso teve um problema ali comigo e também com alguns amigos que estavam assistindo comigo. Eu assisti essa sessão com 2 amigas que também produzem conteúdo sobre filmes de terror na internet, e a gente teve basicamente a mesma visão. A gente se divertiu assistindo o filme, a gente gostou de muitos momentos, tem várias partes ali que elas são nojentas, são grotescas, e isso me agradou, porque é um filme de grande orçamento que se arriscou nessas cenas aí que são mais de 18 anos. Mas ao mesmo tempo é um filme que eu acho que comete um erro básico em narrativas do terror, que é fazer a gente entrar nos clichês do gênero sem... Como é que eu posso dizer? Sem, na verdade, tornar aquele... Sem deixar a trama inteligente. É isso. Sem deixar a trama inteligente. Porque os personagens principais aqui dessa história, que são 2 adultos, os pais da garotinha que é sequestrada no filme, eu já vou contar a sinopse, mas os 2 personagens principais dessa história, parece que os roteiristas escolhem os momentos específicos para eles simplesmente serem burros. E isso é algo que incomoda na história em geral, porque em alguns momentos eles parecem super objetivos, eles querem resolver a situação toda, mas em outros momentos eles simplesmente têm a inteligência de uma torneira e é algo inexplicável, e eu digo que isso acaba matando o nosso investimento, a nossa imersão na história. Mas falando da premissa do filme, bom, vamos lá. Aqui a gente acompanha um casal que tem 2 filhos, só que a esposa tá grávida, a esposa desse casal, e eles estão passando um tempo no Cairo, no Egito, e a filha mais velha deles, que se chama Katie, acaba sendo sequestrada.
Eles nunca mais conseguem achar a Katie. É um desespero, é uma tristeza, é uma melancolia que dura 8 anos. Eles não têm notícia dessa menina, não sabem o que aconteceu com ela. Eles voltam para os Estados Unidos, né, que é onde eles moravam anteriormente. E, belo dia, eles estão lá passeando com a família, né? A família toda está passeando. E eles recebem a notícia de que a Katie foi achada dentro de um sarcófago, toda arrebentada, toda assim com a pele puída, muito feia. Tá no estado deplorável, ela tá catatônica, ela não sabe falar direito, ela perdeu a capacidade de falar. Parece que ela tá ali num estado esquisito de entre consciência e subconsciência. E eles levam ela pra casa. E lá na casa começa a acontecer coisas estranhas quando essa menina chega. A pele dela tá tão esquisita assim que tem momentos que a mãe vai tirar uma unha dela em uma certa parte do filme. E é a coisa mais grotesca assim que eu assisti, eu acho que esse ano no cinema. É uma cena bem pesadinha assim e que me agradou bastante. E eu queria muito que o filme tivesse essa vibe pesada e soubesse correr com isso até o final. Mas o que na verdade acontece é que o filme insere humor nas suas cenas e é legal até certo ponto, eu acho bacana. Mas como eu disse pra vocês, como os personagens são escolhidos os momentos onde eles são burros, onde eles estão inteligentes, a gente acaba achando o filme meio esquisito, sabe? Parece que os personagens não tomam as ações que seres humanos tomariam naquela ocasião. Eu sei que a gente tem que voar, eu sei que é um filme que fala de coisas que são irreais, mas ao mesmo tempo o filme tem que ter pelo menos um pé ou um dedo na realidade quando ele estabelece aquela realidade pra gente. Ou seja, como o filme pareceu sério e dramático na sua porção inicial, ele tem que seguir um pouco com aquela seriedade, com aquela vibe dramática pé no chão em certos momentos do filme. Eu acho que isso não acontece aqui. Mas isso é a minha opinião de uma pessoa que assiste muitos filmes de terror. Então, a minha avaliação sobre filmes de terror vai ser diferente de uma pessoa que não assiste tantos. Então, eu achei que esse filme aqui apresenta pontos positivos, super positivos. O principal deles é o gore e a violência que a gente vê aqui. Eu achei isso muito legal. Mas, ao mesmo tempo, ele comete alguns erros básicos de filmes de terror que pra mim são coisas que eu não consigo perdoar, que eu não consigo deixar de lado. Ainda mais que esse filme aqui tem 2 horas e 14 minutos de duração. Esse filme eu acho que se estendeu demais, não precisava desse tempo todo, ou se tivesse esse tempo todo, ele tinha que entregar um pouco mais do que ele entregou. O final do filme, que é a parte que eu achei mais legal, assim, no sentido de que é a parte que parece que a direção, os realizadores do filme realmente falaram assim: bora jogar tudo pro ar, bora entregar tudo aqui nesse final. Eu acho que esse fechamento poderia ser todo o ato final mesmo do filme, sabe? Ao invés de ser a batalha final, poderia ser toda a porção onde a múmia de fato ataca, sabe? Eu senti que essa batalha da família contra a múmia, que dura uns 15 minutos nesse final, poderia ter sido meia hora, sabe? E ainda mais que quando a gente vai assistir esse filme, se você tem referência do terror, você vai perceber que ele é muito parecido com A Morte do Demônio. E o pulo do gato dessa situação toda aí, desse filme, é de que o último filme de A Morte do Demônio foi feita pelo diretor de Maldição da Múmia, que é o Lee Cronin, que é um cara que eu acho que ele conseguiu fazer um filme maravilhoso, um filme muito legal, pesado, sarcástico, irônico, grotesco, que foi o A Morte do Demônio, A Ascensão de 2023. E eu senti que ele aplicou elementos daquele filme, de A Morte do Demônio, ele claramente botou aqui em Maldição da Múmia, a ponto de que esse filme parece da franquia Evil Dead, parece da franquia A Morte do Demônio em muitos momentos. E eu acho que ele, sei lá, eu acho que houve um desencaixe aí, sabe? Eu acho que faltou dar cara própria. Eu acho que também parece muito Exorcista esse filme. Tem muitas coisas ali que eu consegui ver que foram chupadas também de Arraste-me para o Inferno, por exemplo, que também é do Sam Raimi, né? Tanto A Morte do Demônio quanto Arraste-me para o Inferno são filmes, são franquias que foram iniciadas pelo Sam Raimi. Então eu senti que o diretor desse filme, ele tava com as intenções mais do que positivas, mais do que certas, mas houve um problema na execução da história, sabe? E isso é uma pena porque é um filme que ele consegue te entreter, mas ao mesmo tempo eu, como uma pessoa que avalia filmes de terror, não consigo deixar de pensar de que tinha muito mais potencial e esse potencial foi cortado
por alguns componentes do filme. Mas assim, eu acho que uma pessoa que vai assistir esse filme no cinema vai se divertir, vai se assustar. Se você for assistir com seus amigos, você definitivamente vai ter momentos bons no cinema, né? Você vai gritar, você vai pular da cadeira, você vai ficar enojado. Mas eu senti que o filme poderia entregar mais do que ele entregou, e essa sensação é esquisita, né? Porque ao mesmo tempo que você gosta, você sente que o filme poderia ser muito mais do que ele realmente foi. Me conta aí se você já assistiu o filme Michael, se você já assistiu a série Treta, se você já viu Possuída. Ai meu Deus, filme que eu amo muito Possuída, gente. Não me venha aqui com comentários negativos sobre esse filme, né? Possuída é um filme perfeito, um filme maravilhoso. E também contem aí se você já assistiu A Maldição da Múmia. Então é isso, até a próxima edição do podcast Tomei um Susto. Tchau e até o próximo susto.